Napoleão Bonaparte foi o imperador mais famoso da França e um dos homens mais poderosos da história. Ele nasceu sem riqueza, mas com muito talento militar. Comandou exércitos, venceu grandes batalhas e chegou a dominar quase toda a Europa no início do século XIX. Também criou leis que mudaram a forma de governar, conhecidas como o Código Napoleônico, e espalhou ideias da Revolução Francesa. Por um tempo, parecia que nada poderia derrotá-lo, mas a sua sorte acabou depois da derrota em Waterloo em 1815. Napoleão foi preso e levado para a ilha de Santa Helena, um lugar pequeno e isolado no meio do Oceano Atlântico. Lá, longe da França, ele viveu como prisioneiro até o fim da sua vida. Passava o tempo escrevendo suas memórias e lembrando das vitórias do seu passado. Em 1821, Napoleão perdeu a existência com apenas 51 anos. O laudo oficial disse que foi câncer de estômago, a mesma doença que teria dado fim ao seu pai. Mas muitos acreditam que ele pode ter bebido algo tóxico como arsênio. Exames feitos em seu fio de cabelo mostraram grandes quantidades dessa substância. Até hoje, o mistério não foi totalmente resolvido. Ele não faleceu em uma batalha gloriosa, mas em uma cama simples, isolado e esquecido. Mesmo assim, sua história não acabou ali. As leis que criou, as mudanças políticas e até os erros que cometeu continuaram a influenciar o mundo por muito tempo. Júlio César foi um dos maiores líderes de Roma e mudou para sempre a história do nosso mundo. Ele era um grande general, conquistou muitas terras e ficou muito popular entre o povo. Suas vitórias e sua inteligência política fizeram que fosse nomeado ditador vitalício, ou seja, alguém que teria poder sem limite de tempo. Para alguns romanos, César parecia ser o homem que traria ordem e estabilidade. Para outros, era um perigo. Poderia acabar com a república e se tornar um rei, algo que os romanos nessa época odiavam. O medo de que César tivesse poder absoluto fez nascer uma conspiração dentro do próprio Senado. Senadores importantes, incluindo Bruto, seu filho adotivo, acreditavam que estavam salvando a república. O plano foi frio e calculista, atrair César para uma reunião comum no Senado. No dia 15 de março de 44 a.C., data que ficou conhecida como Idos de Março, César entrou no prédio sem imaginar o que aconteceria. De repente, foi cercado. Um a um, os senadores começaram a atacá-lo com punhais. Ele tentou se defender, mas já era tarde. Os relatos dizem que chegou a receber 23 golpes. A passagem de César não trouxe a paz que os conspiradores imaginavam. Pelo contrário, mergulhou Roma em novas guerras civis. No fim, foi justamente o seu falecimento que abriu caminho para o Império Romano. O homem que eles eliminaram para salvar a República acabou sendo a razão pela qual ela desapareceu. Qin Shi Huang foi o primeiro imperador da China unificada e um dos governantes mais marcantes da história. Antes dele, a China era dividida em vários reinos que viviam em guerra. Qin Shi Huang conseguiu vencer todos e formar um império único. Ele padronizou a escrita, as moedas, as medidas e até mandou começar a construção da Grande Muralha para proteger as suas terras. Seu poder era imenso e sua ambição era ainda maior. Mas, apesar de toda a força, ele tinha medo da morte. Acreditava que poderia viver para sempre se encontrasse o segredo da imortalidade. Mandou alquimistas e sábios criarem poções e pílulas especiais que prometiam a vida eterna. O problema é que muitas dessas fórmulas eram feitas com mercúrio, uma substância perigosa. Em 210 a.C., durante uma viagem pelo Império, Qin Shi Huang adoeceu gravemente. Os registros indicam que ele perdeu a existência após tomar essas pílulas de imortalidade. A ironia é dura. O imperador que mais queria escapar do fim partiu justamente pelo remédio que ele acreditava salvar a sua vida. Depois de sua passagem, ele foi enterrado em um dos maiores túmulos já construídos, o mausoléu guardado pelos famosos soldados de terracota. Milhares de estátuas em tamanho real que até hoje impressionam o mundo. Qin Shi Huang entrou para a história como o homem que uniu a China, mas também como exemplo de como o medo pode levar até os mais poderosos a escolhas erradas. Gengis Khan foi o fundador do Império Mongol, o maior império contínuo de terras da história. Ele nasceu como um temujin em um ambiente duro e violento nas estepes da Mongólia. Uniu tribos rivais, criou um exército imbatível e conquistou territórios que iam da China até a Europa Oriental.
Sua fama de líder cruel e estrategista brilhante fez dele uma das maiores figuras e mais temidas da Idade Média. Mas o fim de Gengis Khan é um dos maiores mistérios da história. Ele faleceu em 1227 durante uma campanha militar contra o Império Xixia, na China. O problema é que ninguém sabe ao certo como. Algumas versões dizem que ele caiu do cavalo e não resistiu aos ferimentos, outras falam em doenças repentinas. Há ainda lendas que contam que ele perdeu a existência por inimigos ou até uma vingança de uma princesa capturada. O segredo não para por aí. Seu túmulo nunca foi encontrado. Registros dizem que ele foi levado de volta à Mongólia e enterrado em um local escondido. Para manter o mistério, os soldados que o acompanharam o cortejo teriam acabado com todos que viram o lugar, para que ninguém soubesse onde estava o verdadeiro local. Até hoje, arqueólogos e exploradores procuram a sua sepultura, mas nada foi confirmado. Isso faz de Gengis Khan não só um imperador lendário por suas conquistas, mas também pelo seu fim envolto em silêncio e muito segredo. Augusto foi o primeiro imperador de Roma e o homem que transformou a república em império. Chamado originalmente de Otávio, ele era sobrinho neto e herdeiro de Júlio César. Depois do assassinato de César, enfrentou guerras civis e derrotou seus rivais até se tornar o único governante. Em 27 a.C., recebeu o título de Augusto e começou um período de paz e prosperidade que ficou conhecido como a Pax Romana. Sob o seu governo, Roma se expandiu ainda mais e ganhou estabilidade depois de anos de caos. Apesar de todo o poder, Augusto já era um homem velho quando chegou ao fim de sua vida. Ele faleceu em 14 d.C. aos 75 anos, provavelmente de causas naturais. Há rumores de que ele também possa ter tomado algo tóxico, mas não há provas claras. Sua passagem foi tranquila em comparação à de outros líderes romanos, marcado por conspirações e violência. Antes de partir, Augusto garantiu a sucessão escolhendo Tibério, seu enteado, como próximo imperador. Assim, mesmo após a sua passagem, o império não enfrentou uma crise imediata. Ele deixou a Roma organizada, com leis, exércitos fortes e obras grandiosas, como estradas e aquedutos que duraram séculos. O fim de Augusto não teve batalhas nem traições, mas mostrou a outra face do poder, a de um líder que conseguiu encerrar a sua vida com paz depois de ter vivido em meio a guerras e intrigas. Sua maior herança não foi só o império que construiu, mas a ideia de que Roma poderia ser estável e duradoura. Nero foi um dos imperadores mais polêmicos de Roma, lembrado por sua crueldade e exageros. Ele subiu ao trono muito jovem, no ano de 54 d.C., e no início foi apoiado por conselheiros experientes, mas logo ganhou fama de tirano. Gastava fortunas em festas, mandava dar fim em seus rivais e até pessoas de sua própria família. Sua figura ficou ainda mais marcada pelo grande incêndio de Roma em 54 d.C. Muitos acreditaram que era ele mesmo que havia causado o fogo, embora isso nunca tenha sido provado. O que se sabe é que ele usou a tragédia como desculpa para perseguir os cristãos. Com o tempo, o Senado e o exército perderam a paciência com seu governo. Em 68 d.C., Nero foi declarado inimigo público. Perdeu o apoio dos soldados e até de seus guardas pessoais. Sozinho e desesperado, fugiu de Roma. Refugiado em uma vila, soube que eles estavam vindo prendê-lo. Sem saída, decidiu dar um fim à sua própria existência. Dizem que, tremendo de medo, precisou da ajuda de um servo para isso. Suas últimas palavras teriam sido: "Que grande artista o mundo perde." Ele tinha apenas 30 anos. A passagem de Nero marcou o fim da dinastia Júlio-Claudiana, que vinha desde Augusto. Após a sua queda, Roma mergulhou em um período caótico conhecido como o Ano dos Quatro Imperadores, quando vários homens disputaram o trono. Constantino, conhecido como o Grande, foi o imperador que mudou o rumo de Roma e da religião no mundo. Ele governou no século IV d.C. e ficou famoso por suas decisões históricas. A primeira foi legalizar o cristianismo, que até então era perseguido. A segunda foi fundar a cidade de Constantinopla, atual Istambul, que se tornaria a capital do Império Romano e um centro de poder por mais de 1000 anos. Constantino foi um guerreiro vitorioso. Em batalhas importantes, ele disse ter recebido um sinal divino que o guiou à vitória.
Isso fortaleceu ainda mais a sua ligação com a fé cristã. Muitos o viram como um homem escolhido para abrir um novo capítulo da história de Roma. Mas, apesar do poder e das vitórias, Constantino não escapou da fragilidade humana. Em 337 d.C., já doente e fraco, buscou o batismo cristão pouco antes de falecer. Para alguns, isso mostrou que ele quis entregar a sua vida completamente à nova fé que tinha apoiado. Para outros, foi um gesto simbólico, encerrando a vida de um imperador que se via entre o mundo antigo e um novo mundo que acabava de nascer. Sua passagem não marcou apenas o fim de um reinado, mas o início de uma nova era. Com ele, Roma deixou de ser apenas um império dos deuses pagãos e passou a caminhar em direção ao cristianismo, que mudaria a cultura ocidental para sempre. Asoka foi o grande imperador do Império Maurya, na Índia, e governou quase todo o subcontinente no século III a.C. No início, era visto como um conquistador cruel. Sua maior vitória foi na Guerra de Kalinga, mas o preço foi alto demais. Milhares de pessoas perderam sua existência e cidades destruídas. A cena de tanto sofrimento marcou profundamente Asoka e mudou a sua vida para sempre. Depois dessa guerra, ele tomou uma decisão rara para um imperador. Abandonou a violência e passou a seguir o budismo. Em vez de conquistar com espadas, passou a espalhar ideias de paz, tolerância e compaixão. Mandou construir mosteiros, plantar árvores e cavar poços para ajudar os viajantes. Também fez inscrições em rochas e pilares por todo o império, com mensagens de ética e respeito entre povos e religiões. Mesmo assim, Asoka não deixou de ser um governante. Continuou cuidando do império, mas agora com outra visão, a de que um líder deveria cuidar do bem-estar do povo e não apenas aumentar o seu poder. Essa mudança fez com que ele fosse lembrado não só como um rei, mas como um exemplo de transformação interior. Asoka partiu por volta de 232 a.C., provavelmente de uma doença em sua capital, Pataliputra. Seu fim foi simples, mas o seu legado foi enorme. O budismo se espalhou para além da Índia e alcançou outros continentes, levando consigo a marca de seu reinado. Carlos Magno foi o rei dos francos e o primeiro grande imperador da Europa medieval. Ele viveu entre os séculos 8 e 9 e conseguiu unir grande parte da Europa ocidental sob o seu domínio. Com seus exércitos, expandiu territórios, fortaleceu a igreja e deu início ao que ficou conhecido como o Renascimento Carolíngio, um período de incentivo à cultura, à educação e às artes. Para muitos, ele foi o pai da Europa, mas, como todo ser humano, também enfrentou o limite da vida. Em 814 d.C., já com 72 anos, Carlos Magno adoeceu. As fontes da época dizem que ele sofreu uma febre alta, provavelmente causada por uma pneumonia. Seu corpo não resistiu depois de mais de 4 décadas de trono. Sua passagem trouxe melancolia, mas também preocupação. O império que ele construiu com tanto esforço foi dividido entre os seus herdeiros, enfraquecendo com o tempo. Ainda assim, suas reformas, escolas e leis continuaram influenciando a Europa por séculos. Carlos Magno foi sepultado em uma catedral que se tornou um símbolo de sua grandeza. Para os que viveram naquela época, a perda de Carlos Magno significou o fim de um período de força e união. Para a história, marcou o nascimento da ideia de uma Europa unida, que ainda ecoa até nos dias de hoje. O homem que reuniu reinos, coroado como imperador em Roma, partiu de forma tranquila, cercado pela cidade que tanto amava. Seu império se fragmentou, mas seu nome permaneceu como um dos pilares do Ocidente. Alexandre o Grande foi o rei da Macedônia e um dos maiores conquistadores da história. Com apenas 20 anos, herdou o trono e em pouco mais de uma década criou um dos maiores impérios da antiguidade, que se estendia da Grécia até a Índia. Nunca perdeu uma batalha e ficou conhecido por sua coragem, estratégia e ambição sem limites. Para muitos, parecia quase invencível, mas sua passagem mostrou o contrário. Em 323 a.C., aos 32 anos, Alexandre adoeceu em Babilônia. Depois de dias de festas e banquetes, as fontes antigas dizem que teve uma febre forte e não conseguia mais se mover ou falar. Alguns acreditam que foi vítima de malária ou febre tifoide. O que se sabe é que sua passagem foi um choque. Um homem tão jovem
no auge do poder, de repente estava sem existência, sem deixar um sucessor claro. Isso mergulhou seu império em caos. Seus generais, conhecidos como diáconos, dividiram as terras e passaram a lutar entre si. O império que Alexandre construiu tão rápido se quebrou logo após a sua passagem. Foi colocado em um caixão dourado e levado para o Egito, onde ficou em um túmulo em Alexandria. Com o tempo, o local desse túmulo também se perdeu, aumentando ainda mais o mistério em torno dele. E você, conhecia a história de todos esses imperadores? Responda nos comentários. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e curta o vídeo para mais vídeos como esse.